Nesse caso aí, gente, eram crianças, né, bem pequenininhas, de 0 a 3 anos, então vocês podem ver que os instrumentos estão, né, as coisas estão bem na altura delas. E vocês também podem ver que ali a gente tem um muro que estava bem frágilzinho, né? A estrutura da escola é uma estrutura antiga, isso foi em 2017. E em 2017 a gente teve aí um apagão na educação, né? De 2017 até 2019, mais ou menos. Então, a gente fez com o que a gente tinha realmente. Então, os pais que trouxeram, né, esses materiais, e a gente fez em cima do que a gente tinha trazido pela comunidade. Aí eles, principalmente os menores, vocês imaginam que a gente fez a inauguração desse parque sonoro num dia, e daí choveu a semana inteira, porque ele ficava ao ar livre, né? E virou aquele barro nessa grama, porque era uma grama que as crianças pisavam. E vocês imaginam no dia que saiu o sol pela primeira vez, depois de 5 dias disso, e eles olhando de fora, querendo manipular, né? Foi assim, a gente ficou maravilhado com a reação deles, mas foi também, né? Teve muito pai que ficou muito bravo porque a criança voltou para casa de cima a baixo, cheia de barro, cheia de terra, mas eles aproveitaram muito, muito, muito. Vou passando aqui as fotos. Mas, Vanessa, aí também tem a riqueza, né, da simplicidade dos objetos, né, da construção, né, infinita que pode ser feita, e da magia que tem essa primeira infância, né, sim, do olhar, de vivenciar e se desprender. Se eu vou sujar meu pé, não tem problema, se a minha roupa vai sujar, né, é uma riqueza impagável. Né? A exploração deles foi incrível, né, porque... E para nós foi a reação deles, a gente sabia que eles iam gostar, né, que ia ser legal, mas a gente não achou que fosse tanto. Para eles foi assim uma descoberta, foi uma alegria. Eu lembro que no dia que a prefeitura fez essa filmagem, aliás, não foi a prefeitura, foi o SBT, se eu não me engano, que fez a filmagem das crianças. Aquele momento em que as crianças saem, encontram o Parque Sonoro, realmente aconteceu, foi daquele jeito ali, eles pegaram em loco, né? Então, e daí, é claro, né, gente, como em todo lugar, tem gente que reclama do barulho, que vai falar que, enfim, mas as crianças que eram o meu foco e a minha meta, amaram esses recursos aí. Ficou muito tempo, a gente renovava, porque são coisas que acabam quebrando, né, e daí a gente ia renovando, e aquela equipe topou fazer essa renovação, e aí a gente tirava um dia por mês só para renovar esses materiais, para fixar de novo, ou para fazer outro chocalho, trocar garrafa, enfim, a gente conseguiu ter uma regularidade nisso. Uhum. E essa renovação é até legal para criar outro estímulo para as crianças, né, Van? Sim, porque nunca vai ficar igual. Nunca vai ficar igual. E nesse caso, como a gente fez com as coisas que a comunidade trouxe, né, que a ideia era fazer com que as coisas que a comunidade tinha trazido, então ficou bem bacana. Na verdade, gente, o Mauro, ele veio depois desse processo. Então, nessa ocasião dessas fotos, o Mauro não tinha me ajudado a construir, a pensar nesse parque ainda. Aí, quando o Mauro vem para a formação dos auxiliares dos professores, ele dá um monte de ideia nova que são introduzidas ao parque. Inclusive, essa dos canos e da altura dos canos, né? Enfim. Até com... canudo, né, Mauro? Canudo de refrigerante, né? Você vê, né? Parece que faz tanto tempo, foi em 2019, ainda podia ter canudinho de plástico. É proibidão. Agora não dá mais. Ainda podia. E assim, eu acho que muito tem uma pergunta. Pois não. Aquele que tem as tampinhas, porque a gente, como parceiro da Escola do Bem, as crianças trazem muito das tampinhas, né, de garrafinhas para a gente. Me trouxe essa curiosidade do que é o fio condutor ali das tampinhas. Porque a gente tem que ter um cuidado para manuseio das crianças pequenas, né? Isso, é um fio de nylon. E daí cada tampinha tinha um nozinho, né? A gente tem que tomar muito cuidado nesses casos, né? E quando eu pensei em fazer o Parque Sonoro, gente, eu não tenho nada com música, né? Eu não tenho nenhuma ligação com música. E a pessoa que me tranquilizou quanto a isso falou, viu, tranquilo, foi o Mauro, que justamente trabalha nessa questão da decolonidade da música, né? Dessa questão de não elitizar, porque eu já ouvi professora falando isso, principalmente agora que eu estou né, em outra função,
as pessoas me dizem assim, imagina, a primeira coisa que se fala, né? Imagina, mas eu não entendo nada de música, como é que eu vou fazer um parque sonoro? Eu nunca também não entendo nada de música. As crianças não vão fazer música convencional, eles vão fazer barulho, e esse barulho que a gente quer que eles façam, né? Então, tem isso, e também tem a questão do cuidado para que esses instrumentos fossem... que não fossem perigosos para as crianças, né? Aqui, por exemplo, nessa foto aí, tem as garrafinhas e vocês podem ver que tem uma colher ali de plástico. A gente colocou no início muitas colheres de madeira, mas o que acontecia com a madeira? Ainda mais por ficar exposto ao tempo, né? As crianças batiam e daí quebrava, e daí quebra a madeira e fica aquela ponta, então era perigoso. Daí a gente decidiu que não ia mais usar. Então foi uma questão de tentativa e erro também, né? Não era tudo que ficava bonito que dava certo. Mauro, deixa eu só dar um pitaco aqui, o que a Vanessa falou, acho que o ponto central do trabalho, inclusive que eu venho fazendo desde sempre, né? Quando eu vou para a escola, tanto faz se é particular ou pública, o primeiro trabalho que precisa ser feito é com os professores, em relação a justamente esse pensamento de desconstruir o que eles acreditam que seja música, né? Então, primeiro a gente partir o processo daí, porque se você pegar um livro, né, do François de Lalande, chamado A Música é um Jogo de Crianças, ele vai trazer lá uma pesquisa dele, na França, com crianças muito pequenininhas e o tipo de exploração que elas fazem dos sons à sua volta, né? E especificamente ele conta uma passagem da cadeira, né? Da criança arrastando a cadeira, que para quem trabalha em escola, isso é a coisa que mais deixa o professor maluco, né? A criança arrasta a cadeira, quem é mãe, a criança arrasta a cadeira dentro de casa, já dá aquela confusão. Então, ele fala assim, olha, a criança quando ela está arrastando a cadeira no chão, ela está fazendo um processo de descoberta sonora e de tentativa de experimentação com o som, né? E isso é um processo muito igual, muito semelhante aos ditos grandes compositores, tipo o Bach, Mozart, Paganini, que pegam um instrumento e começa a tentar explorar que possibilidades aquele instrumento musical tem. E a criança vai pelo mesmo caminho quando ela pega um objeto e fica testando as possibilidades sonoras daquele objeto. Aí chega o adulto com o seu, como se fosse, né, os jesuítas e a caravela colonizadora encostando e falando assim, para que isso não é música, para que isso é barulho, para que isso é não sei o quê. E aí a gente vê muito comum um trabalho dito de música para dentro da escola a partir do olhar estético do adulto. E nunca tem um olhar estético musical em relação à criança. E aí a gente pode ter, por exemplo, tem um trabalho muito interessante da Teca Alencar de Brito, tem um livro chamado Música na Educação Infantil, Propostas para a Formação, tal, é um livro fantástico, que ela vai nesse caminho de fazer com que as crianças se encantem e explorem os sons. E aí o que eu digo é, se nas outras artes que vão para a escola, por exemplo, a pintura, a escultura, né, que são as artes visuais, eu deixo a criança explorar a tinta, deixo a criança explorar livremente a argila, a massinha e tal, por que na música, que a matéria-prima são os sons, eu não deixo a criança explorar do jeito que ela quiser? E aí eu fico chamando de barulho, de ruído, de não sei, isso aí é menor, isso não é música, isso, né, fica querendo hierarquizar o tipo de arte que é produzido pelas crianças. Então, o primeiro trabalho que tem que ser feito com os professores, com o adulto principalmente, é de quebrar essa barreira em relação ao que é ou não música. Então, esse é o primeiro passo.